seja o seu santo nome, que é Deus de segundas oportunidades. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde não é traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A primeira pergunta é: onde está o teu tesouro? Por isso é que eu queria cantar este coro. Lá está o meu tesouro. Onde é que está o teu tesouro? O meu tesouro na terra maior que eu tenho aqui é os meus filhos. O meu Daniel fez ontem 24 anos, tivemos a oportunidade de orar por ele, ontem, sexta-feira. Tivemos a oportunidade de orar por ele, todos os pastores aqui da igreja, via Zoom, e é muito difícil. Foi o primeiro aniversário que ele passou longe de mim, porque apesar de ter passado vários aniversários longe da mãe, porque a mãe às vezes ficava a trabalhar e na igreja, e eu ia fazer outros ministérios, e normalmente aconteceu várias vezes em que nós estivemos no Porto, a ministrar no Porto, e ele me acompanhou, ficava comigo no quarto do hotel, e estávamos ali juntos durante aquele fim de semana, e temos algumas fotografias dele estando ali com os irmãos, ali no Porto, no ministério que estávamos a ministrar. E o meu maior tesouro aqui na terra é a minha família. Eu louvo a Deus pela minha família, pelo meu filho Josias, meu filho Daniel, a minha filha Miriam, e agora por anexo o meu filho Melquisedeque, que é o mais recente. Eles estão a ministrar nesta manhã na Congregação de Águas Livres, num culto evangelístico. Louvado seja o Senhor por suas vidas. Então, mas vamos aqui focar onde deve estar o nosso maior tesouro. É claro que o tesouro na terra é a nossa família, os nossos filhos, quando chegarem os netos, serão o nosso tesouro precioso. É o nosso maior tesouro aqui, e é o que vale a pena investir na terra, é só mesmo na família, porque tudo o resto, Jesus é muito claro. Ele diz que os ladrões minam, a traça mina, a ferrugem mina, ou seja, se a riqueza é o nosso maior tesouro, porque são três principais tesouros que Jesus alerta para não colocarmos o nosso foco. Três, em particular, os tesouros que Jesus neste texto alerta para não colocarmos o nosso foco. E o primeiro é as riquezas. O ouro, como alguém disse quando abriu aqui, um tesouro tem que ter ouro. Talvez por isso o nome é tesouro e não prata ou bronze, não é? Tesouro. Então, normalmente o tesouro está sempre ligado ao ouro, não é? Mas é por isso é que quando João viu as ruas da nossa casa celestial, diz que são ruas de ouro. Hein? Por isso é que lá está o nosso tesouro, porque até as ruas são de ouro. Louvado seja o Senhor. Mas, de facto, o primeiro tesouro que as pessoas procuram é a riqueza. Mas nós não nos sentimos seguros com este tesouro. Este tesouro pode ser roubado. Jesus fala sobre isso. O ouro pode ser roubado. Os investimentos não são seguros. Lembramos aquele episódio na Europa terrível, o antissemitismo que surgiu na altura por causa dos judeus controlarem grande parte da economia da Alemanha e do bloco central europeu. Então o diabo inspirou um líder Hitler, para acabar com uma raça, com uma etnia que era abençoada por Deus, porque não colocavam a sua confiança nos deuses da terra, mas confiavam em Deus, e Deus sempre abençoou este povo, e houve, como sabem, um extermínio massivo. Mais de 3 milhões estima-se que morreram nos holocaustos, nos campos de concentração, nas câmaras de gás, porque queriam acabar com eles. Mas a verdade é que, apesar desse ouro que eles podiam ter e esse tesouro que eles podiam ter, aquelas joias, aquelas obras de arte que foram roubadas das suas casas, e eles foram colocados em guetos e mais tarde colocados em campos de concentração, de um dia para o outro as riquezas podem desaparecer, de um dia para o outro pode vir um tsunami, de um dia para o outro pode vir algo inesperado que a criação pode trazer e que está a acontecer cada vez mais, como nós vimos aquelas pessoas ali no sul, melhor em Valência, na zona de Espanha, naquela província valenciana, onde alguns portugueses, eu estava a ouvir uma das entrevistas com um dos investidores portugueses, que ali tinha uma grande empresa, uma empresa de maquinaria, ele estava a dizer, nós perdemos... Não tivemos grande embate, mas perdemos de repente alguns milhares, centenas de milhares de euros. Foi
pela água da chuva. Então, se nós colocarmos o nosso tesouro, o nosso investimento na terra, os investimentos não são seguros, a bolsa pode ter uma queda, agora o dólar está a subir, quem faz negócios com os Estados Unidos vê de repente o 0,8 a igualar e provavelmente o dólar a subir e de repente os investimentos que haviam começam a ser maus investimentos, porque a riqueza são um tesouro perigoso e há muita gente que vive para isso. Certamente que riquezas podem servir e fazer muitas coisas boas, como sustentar a família, como investir na educação dos filhos, mas se acumularmos como um tesouro, o problema não é apenas o risco de o perder. O problema de acumular riquezas como tesouro é que esse tesouro, escutem, o tesouro de riquezas pode nos roubar a alma. O tesouro de riquezas pode nos roubar a alma. E Jesus fala sobre isso. Se nós fôssemos a Mateus 19 e víssemos este versículo que Jesus fala, Mateus 19, 23 e 24, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos perguntam: então quem poderá salvar? E o Senhor Jesus diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não significa que é impossível, mas é muito difícil, porque as riquezas podem nos roubar a alma. Da minha geração que cantou este coro que acabei de vos ensinar, havia muitos adolescentes e jovens que estavam comigo à volta daquela fogueira e muitos deles se desviaram dos caminhos do Senhor e trocaram aquele tesouro que nós cantávamos pelo tesouro da terra. Damos graças a Deus que ainda existe alguma semente de esperança, ainda existe uma luz. E quando nós vemos que alguns deles são sustentadores, por exemplo, do projeto Semeadores de Alegria dos nossos missionários, não sendo crentes praticantes, porque deixaram que a riqueza lhe roubasse a alma, deixaram que o valor da riqueza lhe roubasse o coração. Então Jesus diz: cuidado, tende cuidado, não ajunteis tesouros na terra, porque pode vir a traça, a ferrugem, podem vir os ladrões, mas pelo contrário juntai tesouros no céu. Mas o segundo tesouro que nós encontramos também, e que está aqui espelhado nos primeiros versículos, é a fama, ou a vaidade. O segundo tesouro que hoje vale muito, e há pessoas que por causa da fama são capazes também de vender a sua alma. Por causa da fama, do conhecimento, da vaidade. O Salmo 103, verso 15 e 16 diz: porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não se conhece mais. A beleza acaba. E nós vemos uma geração, uma nova geração, uma geração das redes sociais, principalmente a geração agora que cresce e se torna adulto depois da pandemia, uma geração que vive da imagem. A imagem é mais importante do que tudo. A imagem é mais importante. Nós vemos pessoas a gastarem dinheiros de rio de dinheiro para manter a sua imagem, para manter o seu aspecto. E esse segundo tesouro que Jesus vem falar, claro que Jesus estava a falar para uma população religiosa, então ele usa o exemplo daqueles que queriam ter fama como grandes religiosos, não é? Os hipócritas que ele fala no versículo 5, que querem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, porque na altura a rede social era essas orações às esquinas das ruas. As redes sociais, o Instagram da altura era estar no templo e fazer grandes orações, e eles se preparavam com os seus caracolinhos nas suas tensões de cabelo, com todos aqueles mantos que eram vestidos do linho mais precioso, e eles se preparavam para aquele momento em que vinha aquela oração. Até mesmo quando iam trazer a esmola, faziam quase que um ritual para toda a gente ver, porque eles queriam ter fama, conhecimento, ser conhecidos para uma sociedade religiosa. Hoje é precisamente o contrário, como nós sabemos, é o ser não religioso, o colocar Deus fora da nossa vida. E Jesus condena sempre esta atitude. Quem procura prestígio diante dos homens e não procura viver diante de Deus
Essa pessoa é condenada por Jesus Cristo. E os doutores da lei, quando jejuavam, quando ofereciam esmolas, Jesus fala na primeira parte do capítulo sobre isso. Nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, não fazermos as coisas públicas. Começa o capítulo 6 a dizer no verso 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos, porque na altura o sinal de riqueza. E vejam só a diferença de cultura que havia da altura. Vejam a diferença da cultura judaica para a cultura hoje secularizada. Na altura, a riqueza media-se pelas doações que se fazia, pelas ofertas que se davam. Era medido dessa forma, tanto que havia aquele momento em que as pessoas iam para perto da arca do tesouro para ver as ofertas que eram doadas ali. Então, quanto mais a pessoa doava, mais prestígio tinha. Hoje é o contrário, quanto menos a pessoa dá, quanto mais guarda para si, talvez a melhor casa, talvez ter um carro novo e outro carro e mais outro carro topo de gama. E é sempre pelo aspecto exterior, mas na altura a cultura era diferente, mas o princípio é o mesmo. Eles queriam dar esmola para serem vistos, para terem fama. Eles queriam ter likes, eles queriam ter visualizações. E Jesus disse, se vocês fizerem isso para serem vistos pelos outros, vocês não terão galardão junto do Pai que está nos céus. Então, quando deres a esmola, verso 2, não faças tocar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, porque estes recebem o seu galardão por essas visualizações. Então a vaidade religiosa foi duramente criticada por Jesus. Mas nós hoje vivemos uma sociedade onde a idade, a juventude... Irmãos, nós acompanhamos algumas pessoas desde criança, é normal. Nós usamos as redes sociais para o trabalho. Algumas já apaguei do telefone para não ser distraído, mas tenho no computador. Minha esposa disse sempre... Os irmãos veem que tu fazes publicações, portanto, não digas que não tens redes sociais. Não tenho no telemóvel, tenho aqui apenas o Business Suite da Meta para poder publicar as diversas páginas que eu faço a gestão, mas no computador tenho. E nós seguimos algumas pessoas desde crianças. Alguns fomos nós que os discipulamos, que os batizamos. E é tão triste, às vezes vemos a mudança, quando chegam àquela idade, à idade de procurar o namoro, o namorado ou a namorada, aquela idade, eles começam de repente como que fossem... Irmãos, há uns anos atrás eu fui a Amsterdã e foi a primeira vez que eu fui lá. E nós estávamos a fazer um trabalho de evangelização perto da rua, uma rua que era a Rua dos Marinheiros, uma rua onde eu fiquei completamente chocado. E mais tarde voltei a ver isso depois em Hamburgo, também na zona do Porto, onde havia mulheres nas montras, seminuas, nas montras. Estou a falar de pessoas vivas que estavam ali nas montras, naqueles lugares de venda de corpo sexual, quanto mais bonita, mais apetecível fosse. E nós passávamos por ali e sentíamos uma pressão diabólica terrível, porque ali havia um bastião de um espírito, uma potestade de depravação sexual que tomava conta daquele bairro. Mas infelizmente isso deixou de estar nestas ruas localizadas para vir para dentro das nossas casas, através da televisão, através do telemóvel. E hoje nós temos de ter tanto cuidado, porque mesmo inesperadamente nós damos com essas montras com o inimigo e de gente que normalmente alguns deles e algumas delas são escravas sexuais. E quando alguém está a ver um vídeo pornográfico não sabe, mas está a alimentar uma indústria de escravatura sexual. E como cristãos, só o ponto da lascívia é um pecado terrível, mas só pensar que nós estamos a dar dinheiro a quem escraviza, rapta crianças dos bairros de África, da América do Sul, para vender essas pessoas nessas montras de telemóvel, nessas montras de computador. A igreja tem que se levantar no nome de Jesus e dizer, basta, não. Então Jesus fala e diz, o princípio dos cristãos é nós vivermos e colocarmos o foco onde é que está o nosso tesouro. Colocar os olhos na eternidade. Este tem sido o tema deste mês que encerramos hoje. Colocar os olhos na eternidade, irmãos. Perceber que os investimentos que nós fazemos aqui vão ficar e podemos ter herdeiros que até vão gerir bem o nosso património, assim como nós podemos não ter herdeiros ou outras pessoas que vão gerir mal o nosso património, e tudo o que nós fizemos, todas as memórias desaparecem. Mas aquilo que nós fizermos no céu, ele vai ficar registado. Então a vaidade é outro tesouro que muita gente entesoura dentro do seu coração. O terceiro tesouro é o poder, ou o orgulho. Que
que Jesus indica como sendo inútil e até mesmo perigoso. A Bíblia é muito clara e diz que Deus é contra os orgulhosos. 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 e 6. E fala para os jovens, e fala para todos nós. 1 de Pedro 5, 5 e 6 diz: semelhante vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque, veja agora esta frase, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos. Deus não suporta a soberba e o orgulho, mas Deus dá graça aos humildes. O poder acaba quando grandes homens, quantos grandes homens orgulhosos, homens e mulheres de poder, acabam esquecidos na miséria ou até mesmo na prisão. Temos visto algumas das pessoas que nós conhecemos, alguns, não vamos usar exemplos de outros países, podíamos usar exemplos do nosso próprio país, de pessoas que, usurpando a sua posição como ministros do povo, como governantes, roubaram o povo e acabaram na prisão e acabaram esquecidos e às vezes são lembrados não pelo trabalho que fizeram, não pelo seu sucesso, mas pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus roubos. E há tantos grandes homens, e os irmãos que estão aqui, grande parte do continente africano, sabem quantos grandes homens ditadores que viveram. Eu lembro-me quando aconteceu, os irmãos talvez se lembram também, a libertação ali da Roménia, em que naquele palácio havia torneiras de ouro puro. Eles foram lá e viram como aquele homem que o povo estava na miséria vivia numa suntuosa riqueza, escravizando aqueles que eram os seus conterrâneos, os seus vizinhos. Esses acabaram no esquecimento ou são lembrados não pelos seus pontes ou pelos seus monumentos, porque grande parte dos seus monumentos foram derrubados depois pelo povo. Aquela imagem icónica da estátua de Saddam Hussein a ser arrastada e ser decapitada, aquela imagem. E as últimas imagens que estão registadas na internet é quando lhe põem o carapuço para ser enforcado. Um homem que tinha ouro à sua volta, a fama, o poder. E Jesus diz que é muito perigoso. Jesus diz: não acumuleis dinheiro, não acumuleis vaidade, não acumuleis orgulho ou poder, porque estes tesouros não servem de nada, são outros tesouros que vós deveis acumular. E é isso que Jesus está a falar neste capítulo 6, sobre onde deve estar o nosso foco, onde deve estar o nosso tesouro. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, verso 21 de Mateus 6, aí estará também o vosso coração. Nós precisamos ter um coração livre. Um coração livre destas vaidades, deste poder, deste orgulho, ou deste entesouramento de riquezas aqui na terra. O nosso coração não pode estar acorrentado a essas coisas, à vaidade, ao poder, ao dinheiro, mas o nosso coração tem que ser livre. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Os tesouros verdadeiros, as riquezas que contam, igreja, é o amor, a humildade e o serviço que nós temos ali na entrada como os valores essenciais da Assembleia de Deus de Lisboa: amor, humildade e serviço. E é isso que interessa, irmãos, são os tesouros verdadeiros. Os outros, claro, a adoração a Deus, o louvor está a ver com o nosso serviço que prestamos a Deus e o nosso amor que demonstramos a Deus, mas é o caminhar diante dele de uma forma humilde que Deus se vai agradar de cada um de nós. Eu gostaria de então, em vez de usarmos, Jesus aqui claramente diz que temos que fazer escolhas. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Talvez a pergunta que alguns irmãos menos esclarecidos podem fazer é: então, mas como é que eu posso acumular tesouros no céu? Como é que eu posso acumular tesouros no céu? Eu gostaria de levar-vos a um versículo que eu gosto muito, e os irmãos certamente também gostam, em Miqueias, no capítulo 6, verso 8. Miqueias 6, 8,
e nós vamos encontrar aqui um versículo que nos diz, é uma chave clara da palavra de Deus para aquilo que nós devemos de fazer e as escolhas que nós devemos ter. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. E depois temos 2 pontos. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus ou com o teu Deus. O que ele declarou ao homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que não seja pratiques a justiça, ames a misericórdia ou beneficência e andes humildemente diante do teu Deus. Como podemos nós então acumular tesouros no céu? Há um aviso claro. Jesus, no meio do texto, se nós formos lá ainda, Mateus 6, Jesus fala sobre o problema do olho. E antes de ir aqui a Miqueias, eu saltei um pouco, mas deixem-me ainda ir lá a Mateus 6. E em Mateus 6 nós vemos que Jesus diz, se o teu olhar, verso 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo dará luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que há em ti são trevas, e quão grandes serão tais trevas. Há um aviso aqui. E o aviso entre as escolhas que nós fazemos, daquilo que devemos acumular, não na terra, mas no céu, vai ser definido, e eu passei quase agora para a parte final da mensagem, mas há aqui um compasso no meio, há aqui uma transição pela forma com que o nosso olho vê. Os irmãos sabem que o olho, quando Jesus diz o olho, ele quer se referir inveja ao último mandamento dos 10, que é a cobiça. Eu costumo dizer que é um mandamento que toda a gente mais quebra, porque nós vemos alguma coisa, o nosso irmão tem o iPhone 17, ai, coitado, eu ainda tenho 15 ou 14 ou 12 ou 13 ou 11, não sei que número é que é. Pronto, os irmãos sabem que eu tenho um já mais recente também. Mas, e nós olhamos e eu tenho que ter também, eu tenho que ter também, eu tenho que ter também. Nós vemos o vizinho comprar um carro novo, é sempre um problema. É um problema para o nosso coração, não é para o vizinho. O vizinho, se tem problemas em pagar, isso é com ele. Mas é um problema para o coração, porque o olho vê e diz assim, o meu carro está tão velho. Não sei se a minha esposa está aqui a assistir ao culto. Alguns, estás aqui à frente. Ela está aqui. É que eu começo sempre a dizer, este carro está muito mau, não é? Eu já aprendi a liderança que para nós sairmos daqui, para irmos para ali, nós primeiro temos que pintar que aqui não podemos continuar. E então, no outro dia eu fui com o pastor Isaac a uma reunião à agência imobiliária que está a vender o nosso imóvel, e ele tem um carro novo. E eu perguntei, Isaac, que carro bom é este carro? Um carro pequenino de cidade, não é um carro nada por aí ali, é um carro de pastor, é um carro pequenino, é um Peugeot 3008, um carro pequenino. 2008, ainda mais baixo. E entrei no carro e disse, olha, sabes porque é que eu comprei este carro? Porque o banco é mesmo bom. E eu estou com um problema de colunas tão grande. Desde que troquei de carro, a sério, eu andava no meu Seat Ibiza, aquilo, abria e tal, estava-me todo de cabo da coluna. E isto, porque os carros com o tempo, as esponjas começam a ser moles e que nós andamos muito tempo no carro, etc. E ele deu-me ali um sermão sobre o valor dos bancos do carro que eu passei logo à minha esposa logo a seguir. Digo assim, este carro é muito bom, tem sido muito bom. Deus tem sido tão bom, 300 e tal mil quilómetros. Que bênção este carro tem sido, não é? Mas o banco, de facto, já está mesmo mal. Eu estou sempre assim todo de lado, porque esta almofada aqui de entrar e sair já perdeu, já está toda torta. Se calhar por isso tem tantos problemas na coluna. Pronto, já perdi agora o crédito todo, não é? Mas é assim, o olho. A gente vê alguma coisa e vem a cobiça, mas o outro tem, porque é que eu não posso ter? Eu também sou filho de Deus, eu também sou. E o foco que Jesus diz aqui no intermédio, e eu não tinha pensado isto na mensagem original, mas quando estava a reler e repreparar a mensagem, Deus fez-me parar aqui. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos foram bons, o teu corpo tem luz.
Se os seus olhos forem maus, o teu corpo está tenebroso. E o olho é isto, a inveja. Ele vê o dinheiro do outro, ele vê a recompensa material do outro. Ele vê como o colega de trabalho, quando é corrupto, parece que tem mais dinheiro do que aquele que é fiel. Ele vê que aquele que puxa o saco do patrão parece que consegue subir um pouco mais do que aquele que o não faz. E ele começa então a vender o valor dos seus tesouros do céu, de fidelidade, de disciplina, os valores dos seus tesouros do céu, de justiça, veredas de justiça, para poder então ganhar tesouros na terra. Então o nosso coração tem que estar fixado no valor de Deus, naquilo que é eterno. E temos que verificar se o nosso olho é bom e não é mau. Temos que nos certificar que este tesouro celestial tem que ser mais precioso do que qualquer tesouro material. Nós temos que entender, e nós começámos este mês no culto de ceia a dizer: onde estão os teus olhos, igreja? Onde estão os teus olhos? Os nossos olhos têm que estar colocados na eternidade, os nossos olhos têm que estar colocados cheios da luz do céu, a luz de Deus, a luz da palavra do Senhor, e não deixarmos que a escuridão do mundo, que é tenebroso, tome conta dos nossos olhos. Se o irmão ou irmã está a servir o dinheiro, ou a fama, ou o orgulho, a área onde sente mais tentação como um escravo. Talvez essa fama, esse orgulho, esse dinheiro tenham embalado para dormir. E está a dormir, em vez de estar acordado nos dias difíceis que estamos a viver, está a dormir e deixa-se influenciar pelos padrões do mundo, em vez de colocar os seus olhos naquilo que é eterno. Então o que fazer? Amor, humildade e serviço. E é isso que Deus diz lá em Miqueias, agora sim, Miqueias 6:8, o que é que Deus pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. Adote estas virtudes, anote aí estas virtudes e adote na sua vida justiça, misericórdia, humildade, fidelidade. Justiça, pratica a justiça. A palavra hebraica, já preguei sobre isto aqui, é mispa, que significa literalmente um caminho prescrito, uma ação correta, um modo apropriado de vida, uma definição de vida. Não basta conhecer a justiça, nós precisamos praticar a justiça. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre o Salmo 23 e na vez que eu preparei esta mensagem, eu não sei quantas vezes já preguei sobre o Salmo 23, talvez muitas vezes, mas daquela vez que partilhei com os irmãos o Salmo 23, de repente Deus me falou das veredas da justiça como nunca tinha falado antes. Veredas da justiça significa caminhos que já foram abertos por outros. No meio do vale, no meio da seara, a vereda é um caminho que já foi aberto por outros antes de nós. Quando nós temos aí algumas zonas de Lisboa, onde para irmos para a paragem temos que contornar tudo em volta. De repente há alguém que se aborrece por contornar tudo em volta do quarteirão, começa a abrir um caminho no meio do mato. E a seguir vem outra pessoa que passa por aquele caminho daquela vereda e de repente está demarcado no meio de tantas coisas. E ainda há pouco aconteceu quando eu estava a sair de uma oficina e tive de vir a pé. E de repente, em vez de dar a volta, eu reparei que estava uma vereda aberta ali no meio do mato. E entrei pelaquela vereda estreita para chegar mais rápido ao destino. Mas cuidado que se metes atalhos, pode-se meter em trabalhos. Mas a verdade é que aquela vereda tinha sido aberta. E nós, Igreja de Jesus, houve outros homens e mulheres que abriram veredas de justiça antes de nós. Veredas que foram já trilhadas por outros. Nós não estamos a pregar nada de novo. Nós pregamos um livro que está escrito já há muitos anos. Revelação de Deus. E estas veredas da justiça são as quais que nós temos que trilhar e ensinar aqueles que vêm depois de nós a caminhar por elas também. Pratica a justiça. Pratica a justiça. Pratica a beneficência. Ama a beneficência. Ama a misericórdia. Generosidade. Misericórdia. Bondade. É isso que a palavra no hebraico significa: amor infalível, ternura, fidelidade. Pratica a beneficência. E anda. Anda de uma forma humilde diante do teu Deus. Perceber que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. A misericórdia é uma qualidade sublime. Assim como a justiça, ser justo significa dar o que é devido, mas a misericórdia significa ir além do que é devido, dar aquilo que eles não merecem.
E é verdade que muitas vezes nós ouvimos dizer, mas a pessoa não merece ser salvo. E nós merecíamos ser salvos. Não foi a graça que nos alcançou, a maravilhosa graça. Não foi a graça, às vezes nós olhamos e dizemos, mas eu merecia ser salvo, porque eu fui ensinado nos caminhos do Senhor, não é? Nosso irmão Weston foi encontrado na universidade, mas eu cresci nos bancos da escola dominical. Mas eu afastei-me da vereda de justiça. E o Senhor me foi buscar, ferido, amarrados aos espinhos, e me tirou e me tratou, e me colocou sobre os seus ombros, e me trouxe de volta. E Deus quer fazer o mesmo contigo nesta manhã. Se tens andado por veredas que se tornaram em atalhos, que se transformaram em trabalhos, e a tua vida tem sido uma confusão nos últimos tempos, nesta manhã o Senhor diz, volta para as veredas da justiça. Volta para os caminhos da verdade. Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tu procuras caminho, Jesus é o caminho. Tu procuras verdade no meio da mentira, Jesus é a verdade. Tu procuras a vida, Jesus é a vida. Entrega a tua vida ao Senhor nesta manhã. Volta para as veredas da justiça. Porque Ele na cruz do Calvário, Ele pagou o preço de todas as tuas injustiças, de todas as tuas misérias. E ali Ele foi crucificado naquele lugar para que tu possas tornar-te justo diante daquele que é justo, que é Deus. Mas anda em humildade, igreja. Andemos em humildade. Humildade, as duas primeiras instruções, beneficência, misericórdia, justiça, fala de ideias em relação aos homens. Humildade fala de comportamento em relação a Deus. Anda humildemente diante do teu Deus. E nós sabemos que Jesus, quando falou com o jovem rico, preguei isto há pouco tempo, penso que não foi aqui, mas Jesus aponta para aquele jovem que foi ter com o Senhor e foi ter com Jesus e disse, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, pratica os mandamentos, não mates, não roubes, não mintas, ama o teu pai, a tua mãe. E ele disse, eu tenho feito tudo isso. Reparem que Jesus falou dos mandamentos em relação ao próximo. Porque o problema dele era a relação com o próximo e não a relação com Deus, que ele achava que era perfeito. E então Jesus disse, se queres ser perfeito, queres tratar o teu problema com Deus? Então tens que vender tudo o que tens. E ele disse, não, isso não. Praticar a misericórdia era a tradição deles. Ajudarem os pobres era a tradição deles. Os pais ensinaram isso. Eles tinham que deixar parte das searas para os pobres poderem colher. Praticar a misericórdia, praticar a justiça, era algo normal para ele. Tudo isso eu tenho guardado. Eu sou um bom aluno. Jesus diz, queres resolver o teu problema com o Pai? Queres ter a vida eterna? Queres entrar no céu? Então vende tudo o que tens e dá aos pobres e traz um grande tesouro no céu. E aquele jovem, ao ouvir estas palavras, baixou a cabeça, voltou as costas e retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o Senhor te pedisse hoje para trocares aquilo que é o teu tesouro pela obediência à palavra de Deus, qual seria a tua reação? O cristão deve viver desta forma, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então andar humildemente com o teu Deus, a nós percebemos que não somos nada sem Ele e que Ele é o nosso maior tesouro e seremos fiéis até ao fim. Seremos fiéis todos os dias, venha o que vier, aconteça o que aconteceu. Então o ponto que Jesus nos traz neste texto, e voltamos a ler o texto, Mateus 6, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam. Mas ao contrário, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça,
nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas tu entraste nesta manhã e disse: Senhor, eu preciso de ter o pão sobre a mesa, eu preciso de me preocupar com amanhã, com os meus filhos. Então Jesus diz assim, e Jesus continua a dizer, verso 25: não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não andeis cuidadosos contra o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que a vestimenta. Olhem para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, elas não juntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual dentre vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que é que estáis preocupados? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou que com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, de certeza, que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ficar de pé na presença do Senhor. Talvez temos entrado nesta manhã com tantos cuidados, tanto pesos na nossa vida, no nosso coração. Talvez temos andado preocupados como é que vamos conseguir chegar até ao final do mês ou até ao final do ano. Talvez diante de ti está uma possibilidade de algo desagradável, como um desemprego, ou como a empresa não ter dinheiro para pagar o salário na altura certa. Talvez diante de ti está um problema na família, um problema de poderem gerir os vossos gastos quando as dívidas têm se tornado tão grandes e estão a vos sufocar. Mas nesta manhã Jesus diz: busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amor, de justiça. É um reino de fidelidade. É um reino de libertação e de liberdade. Então busca este reino onde há liberdade. Não busques o reino da terra, em dos tesouros, da fama, da riqueza, do orgulho, do poder, em que amarra o teu coração e aprisiona o teu coração. Mas busca a verdade que liberta. Busca o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus. Jesus foi à cruz do Calvário para pagar todas as dívidas que tu tens diante de Deus. Todas as tuas más ações e más decisões foram pagas por Cristo no Calvário. Ele morreu por ti, foi sepultado no sepulcro, mas não ficou morto, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está aqui nesta manhã para transformar a tua vida e a tua história. Volta para o caminho da justiça. Busca em primeiro lugar a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. E não te preocupes com o dia de amanhã, porque o Senhor tomará conta do resto. Mas o teu foco tem que estar em Cristo, em Jesus Cristo, em praticar e fazer, e estar no centro da sua vontade. E se tu estiveres no centro da sua vontade, tudo o resto será cuidado pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Agora, se tu estás a procurar resolver por ti só, resolver os teus problemas com o teu esforço, tens procurado horas extraordinárias, já pensaste num segundo ou num terceiro emprego, tens procurado horas e mais horas e não consegues vir ao culto, não consegues ouvir a palavra, a tua vida tem estado a entrar na tristeza, de repente dás por ti a beber um pouco mais como não bebias no passado, de repente dás por ti a tomar mais um comprimido que não tomavas no passado, e o dinheiro que tu recebes a mais, ele vai para a farmácia ou vai para o supermercado e para os vícios. Mas nesta da manhã está aqui aquele que liberta e que diz: entrega-me o teu coração, confia em mim e eu cuidarei do resto. Eu cuidarei do resto. Buscai primeiro o reino de Deus.
Quantos de nós ouvimos de irmãos que veio? Há pouco tempo veio um irmão lá de Moçambique. Ele vinha sem ter trabalho, ele não tinha como se sustentar. Ele procurou a nossa irmã Isabel. Nós começámos a orar no grupo. O nosso irmão, agora quando entra ali na graça, com um sorriso nos lábios, ele diz: o Senhor tem tomado conta do resto. Ele me deu um emprego, eu tenho um quarto, eu tenho uma habitação, eu posso pagar as minhas contas, porque eu procurei o Senhor em primeiro lugar e Ele tomou conta do resto. Nesta manhã, será que tu não entendes? Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E nesta manhã o Senhor Jesus diz: entrega-me o teu coração. E deixa que eu seja o teu tesouro. Entrega-me o teu coração. Jesus diz: vem em mim, tu estás sobrecarregado de dívidas, problemas. Vem em mim, tu estás aflito sem saber o que fazer. Vem em mim, tu estás cansado e oprimido, que eu te quero aliviar. Arrepende-te de onde caíste. Arrepende da tentação de ter um melhor carro, de ter uma melhor joia, de ter agora, se calhar, maquilhagem de terceira geração, coisas que custam dinheiro e que têm ocupado o centro da tua vida. Quando Jesus hoje te diz: entrega-me o teu coração, deixa que eu seja o teu tesouro e trabalha por mim e para mim. Sem minha testemunha onde estás. Gente que não precisa de ir para as redes sociais com uma produção que custa centenas de euros, mas gente que chega diante de pessoas com o brilho do Espírito Santo, a paz que enche o entendimento, a unção do Santo na sua vida, unção que conquista, unção que aproxima gente de ti. Mas tu tens que entregar o teu coração a Jesus. Porque onde estiver o teu tesouro está o teu coração. Nesta manhã eu gostaria de perguntar: está entre nós alguém que tem trocado o tesouro e que tem deixado que as coisas da vida, as ocupações da vida, tal qual aquela semente que foi lançada no meio de espinhos, ela podia prosperar e ela até germinou, mas ela nunca deu fruto. Ela germinou, mas nunca deu fruto. O Senhor me tem falado que nos últimos tempos há muita gente na igreja que, porque foi semeada no meio dos espinhos, porque os cuidados da vida, as preocupações da vida, as prioridades estão trocadas, e Deus quer que tu dês muito fruto. Deus quer colher na tua vida um fruto, que é isso que é o verdadeiro louvor e adoração para Ele. Mas tu tens andado apenas preocupado a tomar conta dos cuidados da vida, e esses cuidados tornaram espinhos que te impedem de frutificar. Mas nesta manhã o Senhor quer soprar um sopro de vida. Eu gostaria de perguntar se entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou já entregou no passado, mas se afastou dos caminhos do Senhor. Mas nesta manhã quer dizer: eu quero que Jesus seja o meu maior tesouro. Eu acredito que Ele morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Eu acredito que Ele levou as minhas faturas que eu tinha diante de Deus, as minhas dívidas todas que eu tinha diante de Deus, dos meus pecados, das minhas más escolhas, das minhas tristezas. Jesus levou na cruz do Calvário. Está liquidado. Eu aceito esta liquidação. Eu aceito esse perdão. Eu aceito o perdão de Jesus na cruz do Calvário. E eu quero que Jesus seja o meu maior tesouro. Está entre nós que quer tomar esta decisão. Levanta o seu braço nesta manhã. Nós queremos orar por si. Jesus está aqui para lhe dar uma nova vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Está entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, talvez rededicar a sua vida a Jesus? Já o fez. Eu estou a ver as suas mãos aí, estou a ver as suas mãos. Já vamos orar por si. Deus abençoe, Deus abençoe. O Espírito Santo está a descer agora sobre si, trazendo certeza. Nós estamos num espetáculo, estamos na casa do Senhor, onde há transformação e libertação. Há mais alguém que quer dedicar ou rededicar a sua vida a Jesus? Tem andado a ser escravo e farrapo do inimigo, mas chega de continuar nessa circunstância. Vamos fazer de Jesus o nosso tesouro, vamos entregar os nossos dias e a nossa vida. Há mais alguém nesta manhã que quer dedicar a sua vida a Jesus? Levanta o seu braço como sinal. Nós queremos orar por si. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O meu segundo apelo agora é para aqueles que têm trocado as prioridades. Para aqueles que têm procurado horas extraordinárias, segundos e terceiros empregos, e não percebem que a traça entrou no teu armário. Assim diz o Senhor: procuraste guardar tudo o que é mais precioso nesse armário, mas a traça entrou e começou a corroer.
E aquilo que era brilhante e belo, que tu gostavas de mostrar a toda a gente. Eu não estou a falar de coisas, estou a falar de pessoas. Estou a falar de família. Tudo aquilo que era o mais importante para ti, a traça entrou porque tu deixastes, trocaste e procurastes nas tuas forças ter mais condições, ter mais dinheiro, mas não há dinheiro nenhum que pague a bênção e a presença de Deus no nosso lar. E nesta manhã o Senhor quer dizer: volta para mim, confia em mim, descansa em mim. Entrega-me as tuas preocupações, deixa que eu trate, deixa que eu resolva. Busca-me em primeiro lugar. Há gente que tem ministério e pensou que podia congelar o ministério durante uns anos, colocando no congelador, e não faz mais o ministério, perdeu a alegria na vida, anda dia a dia preocupado a correr de um lado para o outro, mas não tem alegria no viver, porque Deus já lhe tinha dado um nível seguinte e tu voltaste para o nível inferior. Mas nesta tarde o Senhor diz: entrega-me o teu coração. Deixa que as veredas da justiça, da misericórdia, sejam o teu tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os irmãos que precisam de oração, para que o Senhor os ajude a ter vitória nestas áreas, saiam do vosso lugar, enquanto o grupo de louvor vai subir e ministrar a adoração. Nós queremos orar por vós. Quero-vos dizer que eu já passei por lá. Eu já troquei muito do meu tesouro. E foram os dias, os meses mais difíceis, mais traumáticos, mais terríveis da minha vida, quando eu pensei que ao angariar tesouros na terra eu seria feliz. E isso transformou-se na maior infelicidade. Mas nesta manhã o Senhor diz: volta para mim, volta para o caminho, deixa que eu trate contigo. Gostaria de convidar aquela senhora a vir à frente, quero orar por si em particular aqui à frente.